Fica aí com sua maldita fé, sua cadeirante. Eu vou embora com minha amante. Ele abandonou sua esposa cadeirante para ficar com a amante. Mas a Virgem Maria o deu uma lição. Inscreva-se no canal e ative o sino. Ribeirão Preto é uma cidade que respira a ordem. As casas se alinham nas ruas como dentes em uma boca que sorri constantemente, mas sabe-se que nem todo sorriso é verdadeiro. E em uma dessas ruas, em um bairro de classe média onde os vizinhos se cumprimentam mas não se conhecem de verdade, vivia Gustavo. 48 anos. Cabelos grisalhos que ele penteava para trás com o pente favorito. Um rosto que havia sido bonito um dia, mas que agora carregava aquela expressão de homem que havia começado a se odiar sem admitir. Gustavo tinha um trabalho respeitável em uma empresa de consultoria. Tinha um carro que era limpo toda semana. Tinha uma casa com jardim que seus filhos brincavam quando eram pequenos. E tinha Marina. Marina. Durante 23 anos, Marina havia sido a mulher que responde em praticamente todas as histórias de sacrifício. Aquela que está ali. Aquela que não reclama muito. Aquela que faz café na madrugada quando você chega tarde. Aquela que ri dos seus piores piadas. Aquela que reza em silêncio para que tudo dê certo. Marina tinha o rosto que lembrava paz. Nunca era exatamente linda como as mulheres que aparecem em revistas, mas havia algo em seus olhos que fazia as pessoas quererem contar segredos para ela, quererem ser melhores perto dela. Tiveram 2 filhos, Rafael e Sofia. Construíram uma vida que parecia perfeita à vista de fora. Aquele tipo de vida que você vê em uma casa e pensa, ali existe felicidade. Mas felicidade verdadeira não é uma coisa que se constrói só com paredes e móveis. É uma coisa que se cultiva todos os dias, em pequenos gestos, em pequenas escolhas. E então chegou a noite que mudou tudo. Era uma madrugada de quarta-feira. Marina havia visitado sua mãe que estava doente. Câncer, a doença que consome tudo, que leva embora tudo. Sua mãe pedirá para que Marina dormisse em casa, que descansasse, que não dirigisse cansada. Mas Marina tinha filhos esperando em casa. Tinha uma vida que não podia parar. Então ela saiu do apartamento de sua mãe por volta da meia-noite, dirigindo aquela estrada que ela conhecia de cor, nas noites em que voltava para casa, dirigindo e pensando em como seria se conseguisse pedir aumento no próximo mês, para poder ajudar sua mãe com os remédios. A estrada estava molhada. Havia chovido um pouco antes. Havia uma curva que ela conhecia bem, aquela curva que todos conhecem em suas cidades, aquela onde você já viu acidentes, aquela que você toma cuidado. Naquela noite, o pneu de um caminhão estava gasto demais. O chofer estava acordado demais. E o destino, que às vezes parece brincar com a gente, decidiu que aquela seria a noite. O caminhão atravessou a mão contrária. Marina tentou desviar, e desviou, mas não o suficiente. Seu carro pequeno, aquele que Gustavo havia comprado por ser prático e seguro, virou. Capotou uma vez. 2. 3. A metáfora não é elegante, mas a vida raramente é. O corpo de Marina foi jogado dentro daquela máquina de ferro e vidro como uma boneca que alguém tivesse cansado de brincar. Quando as ambulâncias chegaram, naquele sinal de que a fé ainda existe, porque as ambulâncias sempre chegam rápido demais ou muito tarde demais, Marina estava consciente. Pior que estar em coma seria o que veio depois. Estar consciente, sentindo tudo, compreendendo tudo. Os médicos do hospital fizeram aquilo que os médicos fazem bem. Salvaram sua vida. Mas não puderam salvar tudo. Sua coluna havia sido destruída. Não de forma poética ou dramática. Simplesmente quebrada, interrompida, transformada em algo que não funcionava mais. Os médicos disseram com aquela expressão que todos conhecemos: ela não caminhará mais. Quando Gustavo entrou no quarto do hospital pela primeira vez, Marina estava acordada. Seus olhos o procuravam, como sempre fazem. Gustavo beijou sua testa. Porque beijar a testa é sempre o gesto de quem ama, é sempre o lugar seguro. E ele disse aquelas palavras que qualquer homem deveria dizer, aquelas palavras que ele realmente acreditava que diria. Vamos juntos, meu amor, eu não vou deixar você. Marina piscou. 1 vez. 2. Era a forma dela de dizer obrigada, de dizer que confiava, de dizer que estava com medo mas que agora tinha certeza de que tudo ficaria bem porque Gustavo havia prometido. Mas naquele mesmo hospital, naquele mesmo momento, algo acontecia dentro de Gustavo, algo tão silencioso que ele mesmo não ouve. Era como se uma parte dele tivesse morrido no mesmo instante em que Marina havia deixado de poder caminhar. Uma parte dele que era egoísmo puro, que era medo do sofrimento, que era a voz que sussurra: você merece mais do que isso. Você merecia uma vida diferente.
Gustavo saiu do quarto do hospital. Foi para o corredor. Sentou-se em uma cadeira de plástico cinzento como todas as cadeiras de hospital. E pela primeira vez em anos, Gustavo rezou, não porque acreditava que Deus ouviria, mas porque precisava desabafar com alguém. E o que ele rezava era isto: por favor, que isso passe rápido. Por favor, que isso não seja para sempre. Por favor, que minha vida não vire isto. Ninguém respondeu sua oração, porque era uma oração egoísta. Era uma oração que pedia salvação não para sua esposa, mas para si mesmo. E o céu, às vezes, nos ignora especificamente quando nosso coração pede apenas por nós mesmos. 6 meses. Exatamente 182 dias depois, Gustavo começou a desaparecer. Não desapareceu de forma dramática. Não saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Desapareceu do jeito que os homens modernos desaparecem, lentamente, através de pequenas ausências que parecem ter razões práticas. Vou ficar mais tarde no trabalho. Tenho um cliente que precisa. Tenho que resolver uns documentos da empresa. Meu chefe marcou uma reunião tarde. Não sei que horas volto. Marina, que estava todos os dias em casa, porque para onde iria? O seu corpo a mantinha ali como uma prisioneira bem alimentada. Apenas dizia tudo bem quando Gustavo explicava. Porque Marina aprendeu nos 23 anos de casamento que quando você ama alguém, você confia. Você não faz perguntas muito incisivas. Você apenas espera. O que Gustavo fazia era conhecer Fernanda. Fernanda tinha 38 anos, uma idade que Gustavo considerava jovem demais para estar com um homem da sua idade, o que era exatamente o que o atraía. Fernanda tinha aquele tipo de olhar, aquele olhar que diz você é especial, que todos os homens, em algum momento fraco de suas vidas, querem ouvir de alguém. Fernanda trabalhava como recepcionista em um hotel onde Gustavo às vezes tinha reuniões de trabalho, e uma tarde, ela o reconheceu, como se tivesse estado esperando por ele aquele tempo inteiro. Você é muito bonito para estar tão triste, disse Fernanda, na primeira vez em que conversaram de verdade. Eram palavras simples, mas eram palavras que Marina nunca mais havia dito. Marina estava ocupada demais rezando pela recuperação, demais tentando não gritar de dor quando se movia errado, demais sendo responsável pelos filhos enquanto Gustavo trabalhava. Fernanda, por outro lado, era liberdade. Fernanda era um homem que podia dançar em um bar de madrugada sem ninguém o esperando em casa. Fernanda era a ilusão de que a vida poderia voltar a ser fácil, se você apenas escolhesse ficar com alguém para quem você não tinha responsabilidades, para quem você não tinha promessas. As noites inteiras começaram. Gustavo voltava para casa apenas para pegar roupas limpas, e Marina, que ainda conseguia falar, que ainda conseguia fazer perguntas com os olhos, simplesmente perguntava: "Você está bem, amor?" E ele mentia. Não mentia com palavras grandes e dramáticas. Mentia com pequenas mentiras que parecem inocentes. "Estou bem. Sim. É só que o trabalho está muito puxado mesmo." Marina acreditava. Porque é difícil não acreditar em alguém que você ama. É como se a gente preferisse a ilusão da segurança do que a verdade do abandono. Então Marina rezava para que o trabalho ficasse melhor. Rezava para que Gustavo não ficasse tão estressado. Rezava por tudo, menos pela verdade. Mas a verdade, como sempre acontece, começou a vazar pelas frestas. Primeiro foram os comentários que Gustavo fazia sem perceber. Comentários que se escapavam quando ele estava nervoso, quando o álcool havia deixado sua boca solta demais. "Minha esposa é um fardo, entende? Não consigo mais vê-la. É como estar casado com uma sombra." Ele disse isso para um colega de trabalho, na presença de Fernanda. Fernanda riu, aquele riso que o fazia se sentir validado, que o fazia acreditar que ele tinha razão, que ele merecia mais que aquela vida. Os filhos de Gustavo e Marina, Rafael com 17 anos e Sofia com 15, testemunhavam tudo. Viam sua mãe chorando sozinha no quarto, não chorando alto, não dramaticamente, apenas chorando silenciosamente, como alguém que já aceitou uma tristeza tão profunda que não vale mais a pena gritar. Viam seu pai entrando em casa apenas para trocar de roupa, com um cheiro estranho, um cheiro que não era o dele, que era o dela, dessa mulher que ninguém mencionava, mas que todos sabiam que existia. Rafael, o filho mais velho, havia tentado uma vez confrontar o pai. Numa noite, quando Gustavo estava saindo, Rafael bloqueou a porta. "Pai, cadê a responsabilidade? Cadê o voto que você fez? Mãe precisa de você." Gustavo apenas o empurrou levemente para o lado. Não com agressão, mas com indiferença, o que era muito pior. E disse: "A vida é complicada.
Filho, você é muito jovem para entender. Quando envelhecer, vai saber que a gente não consegue viver para os outros a vida inteira. E saiu, deixando Rafael segurando a porta aberta, com aquela expressão que nenhum filho deveria ter, aquela expressão de decepção que queima mais fundo que qualquer raiva. Sofia não falava muito sobre isso. Apenas vinha cuidar de Marina, ajudando com coisas que uma filha de 15 anos não deveria ter que fazer. Banhar sua mãe, passar roupa, cozinhar de forma que pudesse trazer a mãe na cama. Sofia havia aprendido que o mundo dos adultos é um lugar onde promessas desaparecem como fumaça, e que a única coisa que você pode fazer é amar as pessoas que estão perto de você, amar de verdade, amar sem pedir que te amem de volta. A comunidade toda sabia. Os vizinhos sussurravam. Aquela mulher bonita de cabelos grisalhos, aquela que é sempre educada quando cumprimento, coitada, o marido deixou dela. As pessoas não falavam isso na cara um do outro, mas falavam. Porque é muito fácil achar que conhece a vida dos outros quando você a vê de fora. O padre da paróquia havia tentado falar com Gustavo. Uma tarde, o padre o chamou para uma conversa particular na sacristia, um lugar que cheira a incenso e a décadas de confissões. O padre tinha aquela voz suave de quem passou a vida inteira ouvindo histórias terríveis e ainda assim mantém a fé. Gustavo, você sabe que o voto do casamento é perpétuo, não é verdade? Na saúde e na doença. Gustavo havia rido. Um riso que não era de alegria, era de alguém que não tinha mais respeito nem por Deus. E respondeu: Padre, respeito a sua fé, mas eu não acredito em contos de fadas sobre matrimônio eterno. A vida é real. As pessoas mudam. Os sentimentos mudam. E eu tenho o direito de ser feliz. O padre não respondeu imediatamente. Apenas olhou para Gustavo com aquele olhar de quem entende a fraqueza humana, mas que não consegue deixar de sentir dor com ela. E disse, suavemente: a felicidade que abandona alguém que sofre nunca é felicidade, Gustavo. É a fuga. E a fuga, mais cedo ou mais tarde, é sempre mais dolorosa que ficar. Mas Gustavo havia saído daquela sacristia sem ouvir, e às vezes, não ouvir é a forma mais completa de recusa. E então veio a noite que tudo mudou. Não foi gradual. Não foi com preparação. Apenas aconteceu, como as coisas mais importantes acontecem, de repente, quando você menos espera. Gustavo entrou em casa um dia ao anoitecer e foi direto para o quarto de Marina. Sofia estava ali, ajudando a mãe com a noite. Gustavo olhou para ambas com aquela expressão fria que ele havia desenvolvido. Eu vou morar com Fernanda. Vou deixar uma pensão para você, Marina. Vou ser justo. Mas não consigo mais estar aqui. Marina piscou uma vez. Duas. Era tudo que ela conseguia fazer. Sofia simplesmente saiu do quarto. Não disse nada. Apenas saiu, fechando a porta atrás de si, e Gustavo ouviu o choro da sua filha no corredor. O choro de alguém que havia acabado de descobrir que as pessoas que amamos podem nos deixar, simplesmente assim, sem mais explicação que uma despedida de negócio. Gustavo pegou suas malas. As mesmas malas que havia deixado ali 23 anos atrás, quando havia chegado como noivo, cheio de promessas. Saiu de casa por volta das 7 da noite. E Marina, sozinha em seu quarto, com as mãos que não obedeciam, com as pernas que não a levavam para lugar nenhum, apenas olhou pela janela e viu o homem que havia escolhido para a vida inteira desaparecer, literalmente desaparecer, virar reduz na rua, sumir na noite. Naquela noite, após seus filhos irem dormir, Marina tocou no terço que estava na mesinha ao seu lado, o mesmo terço que havia recebido de sua avó, o mesmo que havia rezado desde a infância. E começou a rezar. A oração de Marina naquela noite não era uma oração bonita. Não era aquele tipo de oração que você encontra em livros de devoção, aquela que soa como poesia quando lida em voz alta. Era uma oração que saía do peito de uma mulher cujo corpo não obedecia, cujo marido havia partido, cujo mundo havia desabado em uma sequência de eventos que ela não conseguia controlar. Mãe Maria, sussurrou Marina entre lágrimas que escorregavam silenciosamente pela sua face, eu não entendo mais nada. Eu rezei para que tudo desse certo. Rezei toda noite, toda madrugada. Rezei enquanto meu corpo não funcionava. Rezei enquanto meu marido mentia para mim. Rezei pensando que a fé era o suficiente. Ela fez uma pausa. Seu terço continuava nas suas mãos. Dedos que tremiam levemente, que tentavam fazer aquele movimento automático de contar as contas, mas que já não conseguiam se mover com precisão. O corpo de Marina havia se tornado uma prisão que não deixava nem mesmo rezar direito. Eu não vou pedir que ele volte, continuou Marina, e aqui está a verdade que queima, a verdade de que ela não pedia por si mesma.
Porque eu entendo que as pessoas mudam, que os sentimentos mudam, que às vezes o amor não é suficiente quando a vida fica difícil. Mas mãe, por favor, olha para meus filhos. Olha para Rafael e Sofia. Eles estão perdidos. Eles precisam ver que existe algo chamado fidelidade. Que existe algo chamado amor de verdade. Que existe alguém no mundo que não sai correndo quando a chuva chega. Marina respirou profundamente, aquele tipo de respiração que custa, que dói, que é difícil de fazer quando seu peito não quer colaborar. E por favor, Mãe Maria, salva ele. Não porque ele merece, porque eu honestamente não sei se ele merece. Mas salva ele porque ele é filho também. Porque em algum lugar lá dentro dele, existe aquele rapaz que entrou nessa casa há 23 anos, que prometeu amar, que realmente acreditava que ia amar. Ele se perdeu, mãe. Ele se perdeu no caminho. Toca nele. Mostre a ele o que ele fez. Porque uma vida sem remorso não é vida, é morte viva. É como andar nesse mundo já sendo um fantasma. Marina continuou rezando até que sua voz ficasse rouca, até que não conseguisse mais sair som. Continuou rezando com o corpo imóvel, com o rosto úmido de lágrimas, rezando aquela oração que não era por ela, mas que era pela pessoa que a havia traído. Rezando aquela oração que é tão difícil de fazer porque exige que você perdoe antes mesmo de ter o direito de estar com raiva. Enquanto isso, em uma outra parte da cidade, em um apartamento que Gustavo havia alugado em um bairro que não conhecia bem, em uma cama que ainda cheirava perfume de outra mulher, Gustavo dormia. Ou tentava dormir. Porque os homens que fogem raramente conseguem dormir bem. O corpo pode estar deitado, os olhos podem estar fechados, mas a mente continua acordada, continuando calculando, continuando se defendendo. Naquela madrugada, enquanto Marina rezava em seu quarto paralisado, enquanto seus filhos dormiam com aquele sono inquieto de quem foi abandonado, enquanto a cidade inteira parecia estar dormindo, naquela madrugada, começou a chover. Não era uma chuva comum. Era o tipo de chuva que faz você lembrar que você é pequeno, que faz você sentir o peso do universo. Era uma chuva que tocava na janela do apartamento de Gustavo como se fosse uma mensagem, como se alguém estivesse batendo lá fora e gritando algo que ele não conseguia ouvir direito. Rafael estava acordado. O filho de Gustavo estava na cozinha, bebendo leite frio diretamente da caixa. Porque quando você é adolescente e está com o coração quebrado, as regras de educação não importam muito. Ele estava olhando pela janela, vendo a chuva, pensando em sua mãe deitada em um quarto 3 ruas de distância, paralisada e sozinha. Sofia havia adormecido no sofá perto do quarto de Marina. Sua forma de estar lá, de estar perto, caso sua mãe precisasse de algo. Ela era mais jovem e já havia aprendido uma lição que levaria anos para Rafael aprender, que o amor nem sempre é recíproco, mas você ama mesmo assim. Que o sacrifício nem sempre é reconhecido, mas você sacrifica mesmo assim. Em diferentes pontos da cidade, 3 pessoas rezavam ou pensavam em rezar. Marina, com as mãos paralisadas, rezando por perdão e salvação. Rafael, com um copo de leite frio, rezando silenciosamente que seu pai acordasse para a realidade. E Gustavo, em um apartamento de aluguel, com uma mulher ao seu lado que não era sua esposa, tendo aquele tipo de sonho perturbador que não se consegue lembrar direito pela manhã, mas que deixa uma marca, aquela marca de algo que não está certo, de algo que queimou fundo. Os dias que se seguiram foram dias de consequência. Consequência silenciosa, mas consequência. Marina precisava de cuidados que ninguém estava ali para dar. Os filhos tentavam, mas eram adolescentes. Rafael tinha que ir para a escola. Sofia tinha que cuidar de tarefas de casa, de estudar, de ser uma menina de 15 anos enquanto cuidava de uma mãe paralisada. Era um peso que nenhuma criança deveria ter que carregar, mas carregavam, porque quando não há escolha, a gente carrega mesmo assim. A mãe de Marina, a avó dos filhos, havia se oferecido para ajudar, mas ela mesma estava doente, estava ainda lutando contra o câncer que a consumia dia após dia. Então ela vinha quando conseguia, e ficava ali sentada perto de Marina, 2 mulheres que se amavam, uma saudável e uma não, ambas tendo que lidar com o abandono de Gustavo. Ele vai voltar, dizia a mãe de Marina, aquela frase que as mães dizem para confortar, aquela frase que às vezes é verdade, mas que muitas vezes é apenas esperança. Marina apenas sorria com aquele sorriso triste que as pessoas desenvolvem quando aprendem a lidar com a falta de controle sobre suas vidas. A comunidade inteira sabia. Na padaria, as mulheres sussurravam: "Você viu que Gustavo arrumou outra?" No mercado, os padres passavam pela família e abaixavam a cabeça em solidariedade. Na escola onde Rafael e Sofia estudavam, havia aquele tipo de pena silenciosa que as crianças sofrem quando seus pais ficam separados,
aquela pena que às vezes dói mais que qualquer crueldade que alguém poderia dizer em voz alta. Uma semana após a partida de Gustavo, Rafael havia tentado ligar para ele. Apenas uma vez. O telefone tocou, e Gustavo não atendeu. Rafael não deixou mensagem. Porque o que você deixa como mensagem quando seu pai simplesmente não quer falar com você? Sofia havia feito algo diferente. Ela havia escrito uma carta. Uma carta que começava com pai e que nunca foi enviada. Uma carta que ficou guardada embaixo do colchão de Sofia durante meses, porque às vezes é mais fácil escrever as coisas que você não consegue dizer em voz alta. Naquela carta, Sofia dizia coisas como: eu tentei entender. Tentei pensar que talvez você tivesse razão, que talvez mãe fosse realmente um peso. Mas pai, mãe nunca foi um peso para mim. Mãe foi sempre a pessoa que me ensinou que amar significa ficar, mesmo quando é difícil. E agora você está me ensinando que amar significa sair correndo quando a vida fica pesada. Qual dessas duas coisas é verdade? A carta nunca foi terminada. Sofia sabia que não havia resposta que seu pai pudesse dar que tornasse aquilo tudo certo. E Marina? Marina continuava rezando. Todos os dias, Marina rezava. Rezava de manhã quando acordava, e acordar para ela era sempre um ato de coragem, um ato de decidir ficar viva quando ficar vivo parecia difícil. Rezava à noite, antes de dormir, aquele tipo de sono inquieto que as pessoas que sofrem desenvolvem. Rezava enquanto cuidavam dela, enquanto seus filhos a lavavam, enquanto ela tinha que lidar com a indignidade de não conseguir cuidar de si mesma. Mas havia uma oração que se repetia. Uma oração que Marina fazia toda noite. Mãe Maria, eu não peço para sofrer menos. Eu não peço para poder caminhar de novo. Eu peço apenas que meu marido veja o que fez. Que ele compreenda. Que ele sinta arrependimento não porque tem medo de Deus, mas porque ele realmente entender que desperdiçou algo precioso. Porque às vezes, mãe, o medo de Deus não muda ninguém. O que muda as pessoas é quando elas veem o rosto de alguém que amavam e reconhecem que destruíram aquele rosto. Mostre a ele o que ele fez, mãe. Não para puni-lo, mas para salvá-lo. E enquanto Marina rezava, enquanto seus filhos tentavam dormir, enquanto a cidade inteira continuava sua vida normal, trabalho, escola, mercado, rotina, havia algo acontecendo. Havia algo nos céus que escutava. Havia algo que respondia. Porque a oração de Marina não era uma oração egoísta. Era uma oração que pedia salvação para alguém que a havia traído. Era uma oração que pedia perdão antes mesmo de recebê-lo. Era uma oração que queimava. E o céu, às vezes, ouve especialmente quando o pedido é feito não para si, mas para o outro. Gustavo havia passado 2 semanas e meia em aquele apartamento com Fernanda. 2 semanas e meia que pareciam 2 meses. 2 anos. Uma vida inteira. No começo, tudo havia sido como ele imaginara. Fernanda era divertida, era leve, era tudo que Marina não era no último ano, porque Marina estava presa em um corpo que não funcionava, porque Marina carregava o peso de uma vida que havia desabado. Gustavo havia saído para bares, havia dançado, havia sentido aquela sensação de liberdade que é basicamente a liberdade de não se importar com ninguém. Mas depois que aquela sensação passou, e ela passa rápido quando você está em um apartamento alugado que cheira a mofo e a perfume artificial, a culpa começou. Não era a culpa que o fazia querer voltar. Era uma culpa diferente. Era uma culpa que virava angústia, que virava aquela sensação de não conseguir respirar direito, que virava insônia. Gustavo dormia e acordava várias vezes durante a noite. Acordava com o coração acelerado, como se acabasse de correr uma maratona. Acordava com pesadelos que ele não conseguia lembrar direito, mas que o deixavam com aquela sensação de vazio que é pior que qualquer dor física. Uma noite, era uma sexta-feira, e Fernanda havia saído para encontrar amigas. Gustavo ficou sozinho no apartamento. Sentou no sofá, ligou a TV, desligou a TV. Pegou o celular, começou a rolar por redes sociais. Desistiu. Não havia nada que o entretivesse. Porque quando você começa a fugir da culpa, você descobre rapidinho que não há escapatória que dure para sempre. Gustavo foi para o quarto. Deitou-se na cama. E então, sem deliberadamente escolher fazê-lo, começou a rezar. Não com palavras bonitas. Com palavras quebradas, confusas, desesperadas. Deus, se você existe, eu não sei se você existe. Mas se existir, eu sou um homem ruim. Eu abandonei minha esposa quando ela precisava de mim. Eu prometi amar ela para sempre, e eu fugi quando ficou difícil. E agora estou aqui, e não consigo dormir, e estou com medo.
Gustavo parou. Não sabia continuar. Porque como você reza quando não acredita em Deus, mas está tão desesperado que está tentando de qualquer jeito? Eu tenho medo que meus filhos me odeiem. Eu tenho medo que Marina me odeie. E eu mereceria ser odiado. Eu sou exatamente o tipo de homem que todas as mulheres têm medo de conhecer. Eu sou aquele que promete e não cumpre. Eu sou aquele que abandona. E então Gustavo começou a chorar. Não um choro teatral de homem que está dramatizando. Era um choro que saía do peito, que era feito de desespero, que era feito de um homem que estava finalmente vendo o tamanho do buraco que havia cavado. Ele chorou até que não conseguisse mais chorar. E quando o choro passou, aquele tipo de exaustão que vem depois de chorar de verdade, Gustavo permaneceu deitado na cama, no silêncio. Um silêncio que parecia pesado. Um silêncio que parecia estar carregado de algo. E foi naquele silêncio que tudo começou a mudar. Gustavo começou a sentir frio. Não aquele frio que você sente quando está frio, era diferente. Era um frio que vinha de dentro, que vinha do corpo, que vinha de um lugar que não conseguia explicar. Virou-se na cama, procurando coberta, mas não havia coberta suficiente para aquecer aquele frio. E então viu a luz. Não era a luz da TV. Não era a luz da rua. Era uma luz que era azul, mas que era mais que azul. Era uma luz que tinha uma cor que não existia exatamente em cor, que era feita de algo que Gustavo não conseguia nomear. Aquela luz atravessava as paredes do apartamento como se as paredes fossem feitas de gaze, como se fossem apenas uma sugestão. Gustavo sentou na cama. O coração começou a bater rápido, aquele batimento que é feito de medo, mas também de reconhecimento, aquele batimento que é feito de alguém que sente que está em contato com algo que não consegue explicar. E ali, na penumbra daquele quarto alugado, em aquele apartamento onde ele havia vindo para fugir, apareceu ela. Não há palavras que descrevam adequadamente o que Gustavo viu. Porque quando você vê algo que não faz parte do mundo que você conhece, sua mente quer traduzir aquilo em algo familiar, em algo que já viu. Mas aquilo era diferente. Ela usava um manto azul que parecia ser feito de luz. Seu rosto era o rosto mais belo e mais assustador que Gustavo havia visto, não porque fosse perfeito, mas porque era real em um jeito que nada em sua vida havia sido real. Seus olhos olhavam para Gustavo com uma compaixão que queimava, uma compaixão que era tão intensa que Gustavo não conseguia sustentar aquele olhar. Gustavo, disse ela, e a voz era suave como respiração, mas ecoava como trovão, não um trovão de fúria, mas um trovão que ressoava dentro da alma dele. Gustavo tentou falar. Sua boca não obedecia. Seu corpo havia virado pedra. Você prometeu amor eterno, continuou a Virgem Maria, e Gustavo soube, sem ninguém ter dito, que era ela, porque quem mais poderia ser? E você escolheu prazer temporário. Você jurou diante de Deus que estaria com aquela mulher na saúde e na doença. Na saúde e na doença, Gustavo. Não apenas enquanto ela fosse bonita. Não apenas enquanto fosse fácil. Gustavo conseguiu sussurrar algo. Um eu. Que não levou a lugar nenhum. Uma mulher rezou por você, disse Maria, e sua voz agora tinha uma tristeza que era profunda, que era feita de saber as coisas, que era feita de compreender o tamanho do que havia sido desperdiçado. Enquanto sofria, enquanto seu corpo não obedecia, enquanto você dormia ao lado de outra mulher, Marina rezou por você. Rezou pedindo sua salvação, não sua punição. Seu coração ainda pode ser salvo, Gustavo, mas apenas se você escolher ver a verdade. E aqui é onde as coisas ficam reais. Aqui é onde as coisas ficam insustentáveis. A mão da Virgem Maria, aquela mão que havia balançado berços, que havia limpado ferimentos, que havia rezado junto com séculos de mulheres que sofreram, estendeu-se para Gustavo. E quando aquela mão tocou sua testa, Gustavo começou a ver. Começou a visualizar. Começou a compreender. Quando a mão da Virgem Maria tocou a testa de Gustavo, não foi como tocar em algo físico. Foi como se alguém abrisse uma porta que havia estado fechada em sua memória, em seu peito, em seu corpo inteiro. De repente, Gustavo não estava mais no apartamento. Ele estava em lugares que já havia estado, mas estava vendo eles pela primeira vez de verdade. Viu Marina no dia do casamento. Ela tinha 25 anos. Estava em um altar em uma pequena igreja, aquela igreja onde seus pais se casaram, onde seus avós rezaram a vida inteira. Marina usava um vestido que não era caro, mas que havia sido feito com amor pela mãe dela, cada ponto costurado com a esperança de que sua filha seria feliz. Quando Marina olhou para Gustavo, para aquele jovem de 25 anos que havia prometido ser seu marido, seus olhos tinham uma fé que queima. Uma fé que dizia, eu acredito em você.
Eu confio em você. Eu estou entregando minha vida inteira a você, e espero que você aguarde bem. Gustavo viu a si mesmo naquele dia, viu o jovem que era, aquele que havia abraçado Marina, aquele que havia sussurrado "eu prometo" com sinceridade. E chorou, porque aquele jovem havia realmente significado aquele promessa. Aquele jovem havia realmente acreditado que ia morrer ao lado daquela mulher. A visão mudou. Viu Marina grávida, deitada na cama, descansando, porque o médico havia dito que ela tinha que descansar. Pressão alta, risco de pré-eclâmpsia, todas aquelas coisas que as grávidas escutam e que as assustam. Gustavo estava trabalhando, mas Marina não se importou que ele não estava ali. Marina apenas rezava, tocando a barriga, falando com Rafael, ainda não nascido, sobre como seria ter um irmão ou irmã, sobre como a família seria completa. Viu Marina depois de Rafael nascer, sem dormir por 3 dias, com o corpo inteiro doendo, com leite saindo do peito dolorosamente. E ainda assim, Marina segurava o filho e sorria, porque Marina tinha aquele tipo de amor que queima, aquele que não pede desculpas, que não cobra, que apenas ama. Viu Marina trabalhando, em uma loja de roupas, em um escritório, em vários lugares, para ajudar com as contas da casa, enquanto Gustavo dormia em casa, descansado após trabalhar. Viu Marina chegando tarde, cansada, e ainda assim cozinhando jantar, cuidando dos filhos, rezando, sempre rezando. E depois, e aqui a visão queimava especialmente, viu o dia do acidente. Marina dirigindo pela estrada. Marina pensando em sua mãe que estava doente, rezando para que conseguisse ajudá-la com remédios. Marina cuidando de si, porque sempre cuidava de si, porque sempre tinha aquela consciência de que a vida era precária e que precisava estar bem para cuidar dos outros. E então, em um instante, tudo mudar. O caminhão, a colisão, o carro capotando. E Marina, consciente, se vendo vomitar sangue dentro do carro. Marina, consciente, compreendendo que estava paralisada. Marina, consciente, pensando nos filhos. Gustavo viu-se a si mesmo naquele hospital. Viu-se beijando a testa de Marina e dizendo "vamos juntos". Viu como Marina acreditou. Como Marina se acalmou porque seu marido o havia prometido. E depois, a visão passou para aquilo que Gustavo havia feito depois. Viu-se saindo do quarto. Viu-se pedindo para que Deus fizesse aquilo passar rápido. E Gustavo compreendeu, pela primeira vez, que ele nunca havia realmente amado Marina. Ele havia amado a ideia de Marina. Havia amado a facilidade que Marina proporcionava. E quando aquela facilidade desapareceu, o amor desapareceu também. A visão mudou novamente. Agora Gustavo estava vendo o presente. Viu Marina em seu quarto, naquela cama que se tornou sua prisão. Viu como Marina passava os dias. Viu como ela rezava toda manhã, como ela enfrentava a dor, como ela nunca pediu que Gustavo voltasse. Viu como Marina apenas rezava por seus filhos, rezava por sua mãe doente, rezava pelos pobres, rezava por qualquer coisa exceto por si mesma. Viu Rafael. Rafael aos 17 anos, tentando ser homem enquanto era apenas um menino. Rafael indo para a escola e sendo discretamente ridicularizado porque seu pai tinha abandonado sua mãe. Rafael chegando em casa e cuidando de Marina como se fosse seu trabalho, porque havia se tornado seu trabalho. Rafael dormindo com o computador aberto tarde da noite, procurando emprego, porque havia decidido que quando completasse 18 anos, trabalharia para pagar uma enfermeira que cuidasse de sua mãe, porque ele não podia contar com seu pai. Viu Sofia. Sofia aos 15 anos, aquela idade onde você deveria estar pensando em festas, em garotos, em seu futuro. Mas Sofia estava pensando em como ajudar sua mãe. Sofia havia aprendido a fazer comida que fosse fácil de Marina comer. Sofia havia aprendido a dar banho em sua mãe sem constrangimento. Sofia havia aprendido, muito cedo, que amar significa servir. E depois, Gustavo viu a comunidade. Viu os vizinhos sussurrando, mas não de forma cruel. Viu os vizinhos deixando comida na porta de Marina. Viu a tia de Marina vindo toda semana, ajudando, rezando. Viu o padre visitando, sentando-se ao lado de Marina, não dizendo muita coisa, apenas estando ali. Viu como a comunidade havia se organizado para amar Marina, porque Marina era amável, porque Marina era digna de ser amada, enquanto seu próprio marido a havia abandonado. E então veio a visão final. A visão do futuro. Viu Gustavo 10 anos depois. Viu Fernanda, que havia deixado há 3 anos para ficar com outro homem mais jovem.
Viu Gustavo em um apartamento que poderia ter sido bonito se não estivesse vazio. Viu prateleiras cheias de coisas que ninguém havia pedido, coisas que Gustavo havia comprado para tentar preencher o vazio. Viu bebidas vazias em mesas. Viu a solidão que é tão profunda que já não dói, que é apenas um vazio constante. Viu Gustavo aos 58 anos, procurando por Rafael nas redes sociais, vendo fotos de seu filho abraçando uma mulher linda, casando. E Rafael, que havia aprendido a amar vendo Marina sofrer e continuar amando. Rafael havia escolhido uma mulher que o amava com o tipo de amor que Marina havia amado Gustavo. E Rafael era feliz. E Gustavo não era convidado para o casamento. Viu Gustavo procurando por Sofia, descobrindo que sua filha havia viajado para outro país para estudar, para sair daquele lugar onde seu pai havia destruído sua mãe, onde havia aprendido que os homens abandonam. E Sofia era uma mulher forte, bem-sucedida, mas dentro dela havia uma cicatriz. A cicatriz de saber que seu pai não a amou o suficiente para ficar. E então viu Marina. Marina aos 55 anos. Marina que havia morrido. Não de forma dramática. Simplesmente, seu coração havia parado. Os médicos chamaram de insuficiência cardíaca. Mas Gustavo sabia a verdade que os médicos não sabiam. Marina havia morrido de falta de razão para viver. Havia morrido de um coração que havia amado sem ser amado de volta. Havia morrido rezando. A última coisa que Marina havia feito, de acordo com a visão, havia sido ajoelhar-se em oração e pedir perdão a Gustavo por tudo que havia passado para ele, por ter sido um fardo, por ter deixado que ele sofresse cuidando dela. Gustavo viu seu próprio leito de morte. Viu-se morrendo sozinho em um hospital público, porque ninguém, absolutamente ninguém, tinha motivo para estar ali. Viu-se morrendo com a consciência de que havia destruído duas vidas, a de Marina e a dos seus filhos. Viu-se morrendo sabendo que havia possibilidade de salvação e que havia escolhido a destruição. A mão da Virgem Maria se afastou da testa de Gustavo. E Gustavo acordou gritando. Gustavo não acordou no apartamento. Acordou em um lugar que era e não era o apartamento. Era uma realidade que ainda existia, mas que havia mudado. Havia mudado porque Gustavo havia mudado. Havia mudado porque ele havia visto a verdade. Saiu da cama gritando. Não gritos de homem assustado, eram gritos de homem que finalmente acordava. Acordava de um sono que havia durado 23 anos, que havia durado desde o dia em que prometeu amar Marina. Gritava como alguém grita quando descobre que acorda de um pesadelo e descobre que o pesadelo era real. Fernanda acordou. O que aconteceu? Perguntou, confusa. Mas Gustavo não respondeu. Não conseguia responder. Porque como você explica para alguém que você viu o futuro? Como você explica que você compreendeu, naquele instante, o tamanho do que havia perdido? Gustavo vestiu-se às pressas. Pegou as chaves do carro. Fernanda gritou atrás dele. Onde você vai? Mas Gustavo já havia saído do apartamento, já estava descendo as escadas, já estava chegando no carro. Dirigiu como alguém dirigiria se acabasse de acordar do coma. Dirigiu pelas ruas de Ribeirão Preto com uma urgência que era feita de desesperação, de remorso, de uma compreensão tardia mas ainda assim possível da verdade. Dirigiu para a casa que havia deixado, para a casa que era de Marina e seus filhos. Chegou às 3 da madrugada. Bateu a porta com uma força que acordou a casa inteira. Rafael abriu, com raiva nos olhos, e Gustavo viu, pela primeira vez em meses, quem seu filho havia se tornado. Havia se tornado um homem. Um homem que protegia sua mãe. Um homem que havia aprendido que quando você ama alguém, você fica. Onde você estava? Perguntou Rafael, e sua voz tinha uma frieza que queimava mais que qualquer fúria. Eu preciso ver sua mãe, disse Gustavo, e não era um pedido. Era uma necessidade visceral. Era um homem que estava se afogando e que havia avistado uma corda. Rafael bloqueou. Não. Minha mãe está dormindo. Você já fez o suficiente. Mas Gustavo empurrou levemente, não com agressão, mas com uma urgência que Rafael compreendeu. Rafael via nos olhos de seu pai algo que nunca havia visto, remorso real. Remorso que queimava. Então Rafael saiu do caminho. Gustavo foi direto para o quarto de Marina. Abriu a porta. E viu. Viu Marina dormindo. Aquele tipo de sono frágil que as pessoas que sofrem desenvolvem. Aquele sono que é interrompido por dor, que é frágil como vidro. Viu a imagem de Nossa Senhora na parede, a mesma imagem que havia visto na visão. Viu o terço ao lado da cama de Marina, desgastado pelo uso, desgastado pelas orações. Gustavo entrou no quarto. Ficou ali, apenas ficando ali, vendo Marina dormir.
E compreendeu, de uma forma que as palavras não conseguem capturar, que havia amado aquela mulher. Havia realmente amado. Mas havia perdido aquele amor em algum lugar do caminho, havia deixado aquele amor cair, havia trocado aquele amor por algo que achava que era mais valioso, mas que era apenas vazio. Marina acordou. Seus olhos se abriram lentamente, porque acordar do sono também era difícil para ela. E quando viu Gustavo ali, em pé, ao lado de sua cama, na madrugada, com o rosto coberto de lágrimas, Marina não disse nada. Apenas o viu. Gustavo caiu de joelhos. Literalmente, caiu de joelhos ao pé da cama de Marina. Marina, me perdoa, disse Gustavo, e aquela frase era pequena demais para conter o que ele estava sentindo. Me perdoa por tudo. Eu sou um homem vazio, e você tentava me encher de amor, e eu jogava tudo fora. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Seus soluços eram os sons de um homem que finalmente reconhecia seu próprio crime. Eram os sons de um homem que havia visto o futuro e havia compreendido que aquele futuro não precisava de ser seu futuro. Que ainda havia tempo. Que ainda havia chance. Marina, e isto é a verdade que queima. Marina estendeu a mão. Com dificuldade, com aquelas mãos que não obedeciam completamente, Marina estendeu a mão e tocou a cabeça de Gustavo. Tocou como uma mãe toca um filho, como alguém toca alguém que é precioso. Vem aqui, sussurrou Marina, e Gustavo subiu da posição de joelhos. Aproximou-se da cama. E quando se deitou ao lado de Marina, tentando não a machucá-la, tentando ser suave, Marina sussurrou aquelas palavras que ele não merecia, mas que de alguma forma precisava ouvir. Já perdoo. Sempre perdoei. E naquele instante, em aquela madrugada, em aquele quarto que era uma mistura de hospital e lar, em aquele lugar onde uma mulher paralisada havia rezado por um homem que a traía, naquele instante, algo quebrou. Algo dentro de Gustavo quebrou, e algo dentro dele começou a cicatrizar. Rafael viu tudo isso da porta. Viu seu pai ao lado de sua mãe. Viu seu pai chorando. E Rafael, que havia aprendido a não confiar, que havia aprendido que os pais desaparecem, Rafael sentiu algo. Não era perdão. Não era desculpa. Era o começo de algo que poderia se tornar perdão. Era o começo de algo que poderia se tornar salvação. Naquela madrugada, quando Gustavo finalmente dormiu, aquele sono real, sem pesadelos, aquele sono de alguém que finalmente havia se permitido acordar, Marina rezou silenciosamente. Rezou agradecendo. Rezou pedindo força. Rezou pedindo que Gustavo compreendesse que ainda havia tempo, que ainda havia chance, que ainda havia amor. E naquela mesma madrugada, em diferentes quartos daquela casa, Rafael e Sofia também rezaram. Rafael rezou pedindo que seu pai se mantivesse firme, que não fugisse de novo. Sofia rezou pedindo que pudesse, um dia, realmente acreditar em alguém de novo. Quando o amanhecer chegou, Gustavo acordou com o sol atravessando a janela. Acordou ao lado de Marina, e Marina ainda estava ali, ainda respirava, ainda vivia. E Gustavo compreendeu que aquela era uma chance. Que era exatamente isto, uma chance. Levantou-se lentamente. Saiu do quarto. E quando encontrou Rafael na cozinha, tentando fazer café, Gustavo simplesmente disse: "Eu estou indo embora do apartamento. Vou voltar aqui. Vou cuidar de sua mãe. Vou cuidar de você e de Sofia. E não vou ir embora de novo. Não importa quanto tempo leve. Não importa o quanto doa. Eu não vou ir embora de novo." Rafael não respondeu. Apenas continuou fazendo café. Mas quando Gustavo saiu do quarto, para coletar suas coisas do apartamento, para começar o processo de tentar consertar o que havia quebrado, Rafael sussurrou, para si mesmo: "Espero que você realmente signifique isso, pai." Gustavo voltou para o apartamento onde havia vivido com Fernanda pela última vez naquela manhã. Quando abriu a porta, Fernanda estava sentada no sofá, esperando, com aquela expressão de quem já sabia o que estava por vir, mas que ainda não queria aceitar. "Você vai voltar para ela", disse Fernanda. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Gustavo assentiu. "Sim." Fernanda riu, aquele tipo de riso que é feito de descrença, de raiva, de algo que queima. "Depois de tudo que você disse sobre ela, depois de todas as vezes que você reclamou que ela era um fardo, você vai voltar." Gustavo parou, olhou para Fernanda, e pela primeira vez em meses, realmente viu quem ela era. Viu uma mulher que estava também em fuga. Uma mulher que estava fugindo de seus próprios problemas, de seus próprios medos, de sua própria solidão. Viu que Fernanda nunca o havia amado de verdade,
Ela havia amado a ideia de ter alguém, de não estar sozinha. E Gustavo havia feito a mesma coisa. Eu estava errado, disse Gustavo, e aquelas palavras saíram com dificuldade, porque é difícil admitir que você estava errado. Eu estava errado sobre tudo. Marina nunca foi um fardo. Eu que não conseguia carregar o peso de amar de verdade. Eu que fugi quando ficou difícil. Fernanda não respondeu. Apenas virou o rosto. E Gustavo compreendeu que não havia nada mais a dizer. Pegou suas coisas, aquelas poucas roupas que havia trazido, aqueles objetos que havia achado importantes mas que agora pareciam vazios, e saiu. Saiu daquele apartamento pela última vez. Saiu daquela vida que havia tentado construir baseada em mentiras. E quando entrou no carro, dirigindo de volta para a casa de Marina, Gustavo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu esperança. Não uma esperança fácil, não uma esperança de que tudo ficaria bem imediatamente, mas esperança de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo de consertar o que havia quebrado. Quando chegou em casa, e aquela casa agora parecia realmente sua casa, não apenas um lugar onde havia vivido, Rafael e Sofia estavam na sala. Ambos olharam com aquela expressão de quem não sabe se deve acreditar, se deve confiar. Eu voltei, disse Gustavo, e aquelas palavras eram pequenas demais para conter o que ele estava tentando dizer. Eu voltei e não vou embora de novo. Eu sei que vocês não acreditam em mim. Eu sei que eu perdi esse direito. Mas vou provar. Vou provar todos os dias que eu mudei. Sofia foi a primeira a falar. Como você vai provar? Perguntou, e sua voz tinha uma dureza que Gustavo reconheceu. Era a dureza de alguém que havia sido ferido e que tinha medo de ser ferido de novo. Ficando, respondeu Gustavo. Fazendo o que deveria ter feito desde o começo. Cuidando de sua mãe. Cuidando de vocês. Estando aqui quando é difícil. Estando aqui quando é chato. Estando aqui quando ninguém aplaude. Quando ninguém reconhece. Quando é apenas trabalho. Rafael cruzou os braços. E o trabalho? Você vai continuar trabalhando naquele lugar onde ganha bem? Gustavo balançou a cabeça. Não. Vou pedir demissão. Vou procurar algo aqui perto. Algo que me permita estar aqui. Mesmo que pague menos. Mesmo que seja menos importante. Porque vocês são mais importantes. E foi exatamente isso que Gustavo fez. Na segunda-feira seguinte, Gustavo pediu demissão do emprego que havia tido por 15 anos. Seu chefe tentou convencê-lo a ficar. Você é bom no que faz, Gustavo. Não jogue tudo fora. Mas Gustavo simplesmente respondeu: eu já joguei tudo fora. Agora estou tentando recuperar. Conseguiu um emprego em uma loja de materiais de construção, perto de casa. Pagava menos da metade do que ganhava antes. Os horários eram piores. O trabalho era fisicamente cansativo. Mas Gustavo aceitou, porque aquele trabalho permitia que ele voltasse para casa todos os dias às 5 da tarde, permitia que estivesse presente. E então começou a rotina. Todos os dias, Gustavo acordava às 6 da manhã, ia até o quarto de Marina e ajudava a se levantar. Ajudava a tomar banho, e aqui está a verdade que queima. Nos primeiros dias, Gustavo teve que lutar contra a vergonha, contra o desconforto de fazer algo tão íntimo. Mas Marina olhava para ele com aqueles olhos que não julgavam, que apenas aceitavam, e Gustavo compreendia que aquilo era amor. Que amor não é apenas os momentos bonitos, é também os momentos difíceis, os momentos constrangedores, os momentos em que você tem que lavar o corpo de alguém que você ama e fazer aquilo com dignidade. Depois de ajudar Marina, Gustavo preparava o café da manhã para Rafael e Sofia. Tentava fazer aquelas conversas que pais fazem. Como foi a escola ontem? Você tem prova hoje? Mas nos primeiros meses, seus filhos respondiam com monossílabos, com aquela frieza de quem não confia. Gustavo ia para o trabalho. Trabalhava 8 horas carregando sacos de cimento, cortando madeira, atendendo clientes. Voltava para casa cansado, com as mãos sujas, com o corpo doendo. Mas voltava. À noite, ajudava Marina com o jantar. Sentavam-se juntos, Gustavo, Marina, Rafael e Sofia, e comiam. No começo, aquelas refeições eram silenciosas, eram pesadas. Mas lentamente, muito lentamente, começavam a ter conversas. Pequenas conversas sobre o dia, sobre o que havia acontecido na escola, sobre o trabalho. Depois do jantar, Gustavo ajudava Marina a se deitar. E todas as noites, antes de sair do quarto, Gustavo segurava a mão de Marina e dizia: obrigado por me dar essa chance. E Marina, todas as noites,
respondia: não é uma chance, é um ato de amor. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses. A comunidade começou a perceber. Os vizinhos que haviam sussurrado sobre Gustavo agora o viam na rua, viam que ele havia voltado, viam que ele estava cuidando de Marina. Alguns o cumprimentavam com frieza, outros simplesmente ignoravam. Mas alguns, aqueles que acreditam em redenção, alguns diziam: é bom vê-lo de volta, Gustavo. O padre da paróquia visitou a casa uma tarde. Sentou-se com Gustavo na sala, enquanto Marina descansava. Você voltou, disse o padre, e sua voz tinha aquela mistura de aprovação e cautela. Voltei, confirmou Gustavo. E não vou embora de novo. O que mudou? Perguntou o padre, não com julgamento, mas com curiosidade genuína. Gustavo pensou: como você explica uma visão? Como você explica que viu a Virgem Maria? Como você explica que compreendeu, em um instante, o tamanho do que havia perdido? Eu vi a verdade, disse Gustavo, simplesmente. Vi o que havia feito. E vi o que poderia vir a ser se eu não mudasse. E escolhi mudar. O padre assentiu. A conversão verdadeira nunca é instantânea, Gustavo. É um processo. É escolher, todos os dias, fazer a coisa certa. Mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando é difícil. Eu sei, disse Gustavo. E estou pronto para isso. 6 meses após voltar, algo começou a mudar em Rafael e Sofia. Rafael havia observado seu pai todos os dias. Observado como ele acordava cedo, como cuidava de Marina, como trabalhava, como voltava para casa. E lentamente, Rafael começou a confiar. Começou a acreditar que talvez, apenas talvez, seu pai realmente havia mudado. Uma noite, quando Gustavo estava ajudando Marina, Rafael bateu na porta do quarto. Pai, disse Rafael, e era a primeira vez em meses que ele o chamava de pai sem aquela frieza. Posso conversar com você? Gustavo saiu do quarto. Rafael estava na sala, com aquela expressão séria de quem tem algo importante a dizer. Eu só queria dizer que, eu vejo o que você está fazendo. E eu ainda estou com raiva. Ainda dói. Mas eu vejo o que você está tentando. E isso significa algo. Gustavo sentiu os olhos arderem. Obrigado, filho. Isso significa tudo para mim. Sofia demorou mais. Sofia era mais cautelosa, mais ferida. Mas uma tarde, quando Gustavo estava ajudando Marina a fazer fisioterapia, exercício simples que o médico havia recomendado, Sofia entrou no quarto e simplesmente começou a ajudar. Não disse nada. Apenas ajudou. E Gustavo compreendeu que aquilo era perdão. Que aquilo era o começo do perdão. 1 ano após voltar, Gustavo fez algo que ninguém esperava. Vendeu o carro, aquele carro que havia sido símbolo de status, que havia sido importante para sua antiga vida. Vendeu e usou o dinheiro para contratar uma fisioterapeuta particular para Marina, 2 vezes por semana. A fisioterapeuta começou a trabalhar com Marina, fazendo exercícios que os médicos haviam dito que não fariam diferença. Mas fizeram. Lentamente, Marina começou a sentir sensações nas pernas. Pequenas sensações, formigamentos, coceiras, pequenos espasmos. Os médicos disseram que era impossível, que talvez fosse psicológico. Mas Marina sabia que não era. Marina sabia que algo estava acontecendo. 2 anos após Gustavo voltar, Marina conseguiu mexer os dedos dos pés. Gustavo estava no quarto quando aconteceu. Marina olhou para baixo, concentrou-se, e de repente, um dedo se mexeu. Apenas um. Mas mexeu. Gustavo caiu de joelhos ao lado da cama. Segurou a mão de Marina. E ambos choraram, não de tristeza, mas de esperança. De compreensão de que talvez, apenas talvez, Deus estava respondendo aquelas orações que Marina havia feito por tanto tempo. Os médicos chamaram para consultas. Fizeram exames. Tentaram entender o que estava acontecendo com Marina, porque segundo tudo que sabiam, ela nunca deveria ter recuperado qualquer sensação. É inexplicável, disse o neurologista, olhando para os exames confuso. Mas estava acontecendo. 3 meses após mexer os dedos pela primeira vez, Marina conseguiu mexer o pé inteiro. 1 ano depois, conseguiu ficar em pé com ajuda. 2 anos depois, 4 anos após o acidente, Marina estava caminhando com um andador. A primeira vez que ficou em pé, toda a família estava presente. Gustavo segurava Marina de um lado, Rafael do outro. Sofia estava na frente, pronta para ajudar.
A fisioterapeuta dava instruções. Tente colocar peso nas pernas, disse a fisioterapeuta. Devagar. Marina tentou. Seus músculos tremeram. E então, por alguns segundos, Marina ficou em pé. Quando sentou de volta, todos estavam chorando. É um milagre, disse a fisioterapeuta, simplesmente. Gustavo sabia que era. Sabia que aquilo era resposta às orações de Marina, aquelas noites em que ela havia rezado não por si mesma, mas por ele. Deus havia respondido porque Marina havia pedido com sinceridade. Nos meses que se seguiram, Marina continuou melhorando. Com o andador, conseguiu caminhar pela casa. Depois, sem o andador. Os médicos continuavam dizendo que era impossível. A comunidade inteira chamava de milagre. 6 anos após o acidente, quando Gustavo pediu para renovar os votos, Marina já caminhava com segurança. A renovação aconteceu na mesma igreja onde se casaram. Rafael foi padrinho. Sofia foi dama de honra. Quando Gustavo beijou Marina, aquele beijo que era respaldado por escolha genuína, não por paixão momentânea, todos aplaudiram. Naquela noite, quando voltaram para casa, Gustavo ajoelhou-se ao lado da cama e rezou. E viu, apenas por um instante, uma luz azul suave atravessando a janela. Viu a silhueta de uma mulher em manto azul sorrindo. Não era assustadora. Era apenas uma confirmação de que ele havia escolhido certo. Que ele havia sido salvo. 10 anos após o acidente, Gustavo e Marina faziam palestras. Começou pequeno. O padre havia pedido se poderiam contar a história para casais que pensavam em divorciar. Era difícil contar uma história tão pessoal, mas fizeram. Sentaram-se na frente de casais desesperados e simplesmente contaram a verdade. Contaram sobre abandono, paralisia, visões, retorno, tudo. E quando terminaram, havia silêncio. Depois, começaram as perguntas. Como você consegue confiar nele de novo? Perguntou uma mulher. Eu nunca deixei de confiar, respondeu Marina. Porque quando você reza por alguém, você o entrega para Deus. Aquela palestra levou a outras. Casais começaram a procurar Gustavo e Marina. Uma mulher que estava pensando em se separar decidiu dar ao marido uma chance. 2 anos depois, ele havia mudado. Um homem que havia abandonado uma esposa doente, após ouvir Gustavo, voltou e passou os últimos anos cuidando dela. Gustavo havia entendido que sua história não era apenas sobre ele e Marina. Era sobre esperança. Era sobre a possibilidade de mudança. Rafael havia se formado em engenharia e se casado com uma mulher que o amava como Marina amava Gustavo. Sofia havia aberto uma clínica de fisioterapia especializada em paralisia. Seus resultados eram extraordinários porque tinha compaixão genuína. Marina havia escrito um livro. Havia se tornado best-seller. Pessoas o liam e encontravam esperança. Uma noite, quando estavam deitados, Marina disse: Você percebe que tudo mudou por causa de uma oração? Sua oração me salvou, respondeu Gustavo. Não foi minha oração, disse Marina. Minha oração apenas abriu a porta. Você foi quem escolheu entrar. E Gustavo compreendeu a verdade completa. O milagre não havia sido apenas a cura de Marina. O milagre havia sido a transformação dele. Havia sido um homem que escolheu ver a verdade, que escolheu mudar, que escolheu amar quando era difícil. 15 anos depois, Gustavo e Marina têm cabelos totalmente grisalhos. Toda quinta-feira, trabalham como voluntários em uma clínica onde Rafael ajuda a construir cadeiras de rodas, e Sofia trabalha como fisioterapeuta. Um documentarista fez um filme sobre sua história. Recebeu prêmios. Mas o mais importante foram as cartas que receberam. Cartas de homens que voltaram para suas esposas. Cartas de mulheres que recuperaram esperança. Cartas de filhos que perdoaram seus pais. Uma carta, em particular, tocou Gustavo. Era de um rapaz de 22 anos. Meu pai me abandonou quando eu tinha 5 anos. Sempre odiei meu pai. Mas após assistir seu documentário, procurei por ele. Nos reencontramos. Ainda há feridas. Mas há possibilidade. Sua história nos deu esperança. Gustavo chorou, porque finalmente compreendeu que seu sofrimento havia se tornado semente. A história de Gustavo e Marina não é sobre perfeição. É sobre coragem. É sobre um homem que foi fraco, que foi cruel e que escolheu mudar. E sobre uma mulher que rezou pelo homem que a ferira. É uma história que diz: você nunca está tão perdido que não possa voltar. Você nunca cometeu um erro tão grande que não possa ser consertado.
A Virgem Maria aparece em nossas vidas quando mais precisamos ver a verdade. Não vem para punir. Vem para salvar. Vem para nos mostrar que temos uma escolha. Sempre temos uma escolha. Aquela escolha está disponível para você também. Se essa história tocou seu coração, escreva amém nos comentários. Porque às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava ser possível. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Talvez aquela pessoa esteja em fuga. Talvez precise ouvir que não é tarde. Que ainda há esperança. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber histórias como esta. Histórias de fé, histórias de amor, histórias que lembram porque vale a pena amar de verdade. E lembre-se, você não está sozinho. Há sempre alguém rezando por você. Há sempre a Virgem Maria, sussurrando. Volte para casa, meu filho. Ainda há tempo. Ainda há amor. Ainda há graça.